Olá, boa tarde pessoal. Eu me chamo Marco, faço parte do grupo 6, o qual possui como integrantes o Alberto, a Ana Maria, o Dalton, eu, a Natália e o Sidney. E hoje iremos apresentar aos senhores sobre o comportamento animal. Esses comportamentos vêm de fábrica ou aprendemos eles ao longo de nossas vidas? Eles influenciam na forma como evoluímos? E esses animais, eles conseguem se comunicar? Bom, responderemos essas e mais perguntas ao longo da nossa apresentação que começará. Então, vamos lá! Inicialmente, gostaria de deixar no ar por enquanto o seguinte questionamento: será que o comportamento que nós ou outros animais temos pode influenciar na forma como evoluímos? Bom, essa é uma pergunta meio complicada. Para respondê-la, vamos primeiro entender o básico de como funciona o processo que nos leva a ter certas atitudes. De maneira geral, todo comportamento está inteiramente ligado à interação do nosso organismo, nesse caso, dando uma atenção especial ao córtex cerebral, o qual é responsável por gerenciar nossa percepção e raciocínio com o ambiente. Ou seja, o nosso sistema nervoso irá interpretar algum estímulo vindo do ambiente ao qual o indivíduo se encontra, seja ele uma luz, som ou movimento, e o responderá se adaptando com a condição do animal, além, é claro, de muitos outros fatores, como hereditariedade, aprendizagem e etc., os quais meus companheiros vão falar mais tarde. Um exemplo dessa adaptação de comportamento seria o método de caça de uma família de aranhas chamadas de aranhas saltadoras, as quais, como o próprio nome diz, são reconhecidas pela sua impressionante habilidade de saltar até 50 vezes o tamanho de seu corpo. Tais aranhas utilizam seus saltos como forma de capturar o seu alimento, regulando a explosão, a altura e a agilidade do pulo de acordo com a presa. Como por exemplo, se seu alvo for uma mosca, nesse caso a aranha irá realizar um salto extremamente rápido e preciso, calculando até mesmo a rota de voo do inseto. Já se fosse outro tipo de presa, o pulo não iria precisar ser tão ágil. Bom, agora que já explicamos de maneira sucinta como ocorre a formação de um comportamento, voltamos ao nosso questionamento. Será que o comportamento pode influenciar na evolução dos animais? E a resposta é sim, ele pode. O comportamento que o animal terá, como já dito anteriormente, tem uma ligação direta com o sistema nervoso e, como foi aprendido no ano passado, as nossas características físicas, dentre elas o próprio sistema nervoso, pode ser influenciada pelos nossos genes, ou seja, alguns comportamentos eles podem ser herdados, o que, tomado as devidas proporções, pode fazer com que os certos comportamentos possam evoluir por meio da seleção natural. Como por exemplo, temos os bicos dos tentilhões, que são uma espécie de ave, os quais, dependendo da região, utilizam seus bicos para as diferentes atividades, como capturar insetos, comer sementes ou até mesmo utilizar como uma ferramenta para a construção de seus ninhos. Bom dia, meu nome é Dalton Rommel e eu vou apresentar hoje sobre o comportamento inato. Mas o que seria o comportamento inato? Bom, como é que os passarinhos, por exemplo, eles imploram por comida mesmo após tendo nascido? E como é que uma aranha ela sabe tecer bem suas teias? Bom, esses comportamentos eles aparecem de forma totalmente funcional, que são meio que comportamentos instintivos já do animal. E então eles, mesmo que eles não tenham tido nenhuma experiência anterior com esses estímulos, eles vão conseguir fazer. Bom, por exemplo, nessa imagem dessa gaivota, se você observar bem, ela tem um negócio, tipo uma mancha vermelha no seu bico. Aí quando ela bica no chão, os filhotes vão lá e bicam só a mancha vermelha pedindo comida para ela, alimento. E ela vai lá e regurgita seu alimento. Se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de madeira e pintasse de vermelho bem na ponta, os filhotes iriam lá e iriam bicar daquele pedaço de madeira, pedindo já a comida.
Isso já é um comportamento já instintivo do animal, ou seja, ele já nasce sem ter nenhuma experiência daquilo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sidney e eu vou falar agora sobre o comportamento aprendido. Quais são os principais tipos de aprendizagem dos animais? Bem, primeiro vale ressaltar que a aprendizagem é você adquirir mudanças no comportamento durante a sua vida e muitos animais eles têm essa capacidade de aprender. Os animais que apresentam organismos com sistemas nervosos simples, como é o caso das estrelas do mar, dos camarões e a maioria dos outros invertebrados, eles podem aprender apenas raramente. Já entre alguns poucos invertebrados e muitos cordados, o aprendizado ele é comum e ele ocorre em uma ampla variedade de circunstâncias. Em animais que cuidam de seus filhotes, por exemplo, os filhotes eles podem aprender os comportamentos de seus pais ou de outros cuidadores. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos a imagem de um chimpanzé, onde ele está exibindo um complexo comportamento aprendido usando uma ferramenta para coletar comida. Os cientistas eles identificaram várias maneiras diferentes de aprender. E como eu coloquei aí no slide, os 4 principais tipos de aprendizagem são a habituação, o condicionamento clássico, o condicionamento operante e a aprendizagem por insight. Falando agora de habituação. Bem, a habituação ela é o tipo mais simples de aprendizagem e ela é um processo no qual o animal ele diminui ou interrompe sua resposta a um estímulo repetitivo que nem recompensa nem prejudica o animal. E aprender a ignorar um estímulo, pessoal, isso não oferece recompensa nem ameaça e pode permitir que o indivíduo ele gaste seu tempo e energia com mais eficiência. Nós vamos usar como exemplo o ragdoorn. O ragdoorn comum da costa ele é um invertebrado que se mostrou capaz de aprender de forma simples. Esse animal ele vive em um tubo arenoso e ele só sai desse tubo para se alimentar. E saindo desse tubo, se uma sombra passar por cima dele, rapidamente ele corre para sua toca como uma forma de segurança. Só que se essa sombra passar novamente por cima dele, ele não tem a resposta de correr para sua toca. Ou seja, esse verme ele aprende que a sombra ela não é comida nem ameaça e ele para de responder. Nesse ponto, o verme ele foi habituado ao estímulo. Eu coloquei aí no slide a imagem de uns pássaros, que estão se acostumando com o estímulo dos carros que passam na rua. Falando agora de condicionamento clássico, eu vou dar um exemplo para vocês que estava no livro, que dizia que numa noite você se senta para comer um tipo de alimento que você nunca comeu antes. Após comer aquele alimento, você adoece de um vírus estomacal. Só que no dia seguinte você melhora e após sentar para se alimentar, os seus pais apresentam a sobra daquele alimento. E você sente o cheiro daquele alimento e adoece novamente. Isso é um exemplo de condicionamento clássico. O condicionamento clássico, como eu coloquei no slide, ele é uma forma de aprendizagem em que determinado estímulo passa a produzir uma determinada resposta, geralmente por associação com uma experiência positiva ou negativa. Nesse caso, pessoal, no exemplo que eu dei, o estímulo ele é o cheiro daquele alimento particular, que deu o efeito da náusea. Ou seja, não foi a comida que te deixou doente, mas foi você condicionado a associar o cheiro daquela comida que adoeceu. Falando agora de condicionamento operante, pessoal, ele é frequentemente usado para treinar animais. Ou seja, o condicionamento operante ele ocorre quando o animal ele aprende a se comportar de certa maneira através da prática repetitiva, seja para receber uma recompensa ou punição. Eu coloquei aí no slide mais imagens de um animal que está sendo treinado para tocar uma campainha para sair de casa. Falando agora de aprendizagem por insight, pessoal, ela é uma aprendizagem rápida e ela é considerada mais complicada porque ela é meio que uma aprendizagem forçada. E como eu coloquei no slide, o aprendizado por insight ele ocorre quando o animal aplica algo que já aprendeu a uma nova situação sem um período de tentativa ou erro. Por exemplo, se você for fazer uma prova e você não estudou para aquela prova, mas durante você fazer a prova você se lembrou do aprendizado que você aprendeu em sala de aula, durante a aula, você vai aplicar aquele aprendizado na prova. Então, se você tirou uma nota boa, por exemplo, um 100,
você praticamente usou a aprendizagem por insight, porque você não treinou para aquela prova, ou seja, você não estudou, mas você aplicou, né, o que você aprendeu em sala de aula. Então, meio que você utilizou o aprendizado por insight, porque ela é um aprendizado, né, sem um período de tentativa, ou seja, sem você ter estudado e sem erro, né? Ou seja, você não estudou, mas você tirou, por exemplo, um 100, né? Então, isso é uma aprendizagem por insight. Olá, eu me chamo Ana Maria e eu vou apresentar sobre os comportamentos complexos e os ciclos comportamentais dos animais. Os comportamentos complexos, eles advêm de dois comportamentos principais, que são o comportamento inato e a aprendizagem significativa. Para entender o comportamento inato, podemos partir da filogênese, que são todos os comportamentos que são resultados de uma herança genética, como, por exemplo, o temperamento. E o comportamento inato, ele é popularmente também conhecido como instinto animal. Já a aprendizagem significa ter aptidão em adquirir mudanças no comportamento durante toda a sua vida, que é gerado a partir de informações que são retidas no ambiente ao seu redor. Esse processo ele é chamado de antonogênese socioambiental. A partir dessa relação entre o comportamento inato e a aprendizagem, que vai derivar da observação e do esforço, nós temos a forma de se agir e se comportar nas relações sociais. A partir dessa forma de se comportar, nós temos um feedback social, que seria o reforço dessa ação ou uma punição também. O reforço ele se divide em positivo, que seria um prêmio ou uma gratificação que gera um estímulo pela ação que foi realizada. Já o reforço negativo seria a retirada desse estímulo desagradável. E por fim, a punição seria uma sanção por um comportamento que já foi realizado e é considerado inadequado ou indesejado. A partir desse feedback é gerada a aprendizagem pelas consequências, que também pode ser chamada de ontonogênese individual. Agora falando um pouco sobre os ciclos comportamentais dos animais, como exemplo eu tenho o processo que ocorre com os seres humanos, ou seja, o ciclo de um dia, e temos também o processo que ocorre com as tartarugas. No ser humano, pela parte da manhã, a gente tem um período que seria de maior alerta, com ênfase às 10 horas, que seria o pico de período de maior alerta, e 9 horas, que seria o pico de produção de cortisol. Já pela parte da noite, ele seria associado mais ao descanso, que a partir das 9 você tem o início da produção de melatonina, que vai influenciar na questão do sono. Às 2 da manhã, você está em estado de sono profundo. E às 4h30, a temperatura corporal é quando ela está mais baixa. Essa produção de melatonina, ela só vai ter fim às 7h30 da manhã, quando o ciclo ele vai basicamente se iniciar novamente. Sobre o ciclo de vida das tartarugas marinhas, a gente tem que no começo da vida, elas estão na área de alimentação que fica localizada na costeira. Depois disso, quando começa o ciclo de reprodução, o macho e a fêmea eles migram para uma determinada área. Depois que essa reprodução ela é realizada, o macho ele retorna para a área de alimentação e a fêmea ela se dirige para as praias para poder realizar a desova dos seus ovos, ou seja, dos seus filhotinhos. Depois que os filhotes eles estão prontos para realizarem a migração, eles vão para um ambiente que é chamado de pelágico, que seria um ambiente do mar, que ele é aberto, onde esses seres vivos não dependem diretamente do fundo marinho. Então, esse seria o ciclo desse animal. Só um adendo é que
Essa fase reprodutiva, ela acontece entre os 20 e os 30 anos desse animal. Boa tarde, gente. Agora eu vou falar sobre a comunicação dos animais. Eu comecei com uma pergunta: como os animais se comunicam? Agora eu vou abordar os principais pontos. A comunicação é quando o animal transmite informações para outro animal, causando algum tipo de mudança naquele que recebeu a informação. Bom, a comunicação geralmente ocorre entre animais de uma mesma espécie, mas também pode ocorrer entre animais de duas espécies diferentes. Os animais se comunicam utilizando sinais, como eu coloquei no slide, que podem incluir pistas visuais, auditivas ou baseadas em sons, químicas envolvendo feromônios ou táteis baseadas em toque. Bom, o que favorece os animais em relação à comunicação? Os comportamentos de comunicação podem ajudar os animais a encontrar parceiros, estabelecer dominância, defender o território, coordenar comportamento do grupo e cuidar dos jovens. Agora eu vou fazer uma breve introdução. Você já imaginou como as formigas seguem o que parecem ser trilhas invisíveis que levam alimento? Ou por que os cachorros machos marcam seu território urinando em arbustos e em postes de iluminações quando você os leva para passear? O que os pássaros estão dizendo uns para os outros quando se gorjeiam lá fora? É de suma importância e todos esses fatos são baseados na comunicação, e a comunicação tem diversas formas. Comunicação, quando estamos falando sobre comportamento animal, pode ser qualquer processo onde a informação é passada de um animal para o outro, causando mudança ou resposta no animal que recebe. A comunicação pode acontecer por acidente. A comunicação ocorre com mais frequência entre os membros de uma espécie, ainda que também possa ocorrer entre espécies diferentes. Por exemplo, seu cachorro pode latir para você para pedir um petisco. Algumas espécies são muito sociais, vivendo em grupos e interagindo o tempo todo. A comunicação é essencial para manter estes grupos coesos e organizados. No entanto, até animais que relativamente solitários geralmente têm que se comunicar ao menos um pouco, ainda que seja apenas para encontrar um companheiro. Que forma os comportamentos de comunicação podem apresentar? Bem, os sistemas sensoriais dos animais variam muito. Por exemplo, o sentido do olfato de um cão é 40 vezes mais aguçado que o nosso. Devido a esta diversidade sensorial, animais diferentes se comunicam usando uma ampla variedade de estímulos, conhecido coletivamente como sinais. Igual eu apresentei alguns sinais, por exemplo, feromônios químicos, sinais aditivos, os sons, sinais visuais e sinais táteis, ou seja, o toque. E em alguns casos, esses sinais podem até ser elétricos. De onde vem essa diversidade de comportamentos de comunicação? Como outras características, comportamentos de comunicação e a capacidade de aprender estes comportamentos surgem através da seleção natural, um assunto já apresentado na disciplina de biologia. Comportamentos de comunicação hereditários que aumentam a probabilidade de sobrevivência e reprodução dos indivíduos tendem a persistir e tornarem-se comuns em uma população ou espécie. Os sinais de comunicações mais utilizados pelos animais. Um que eu abordei no slide são os feromônios. O feromônio é um sinal químico, secretado, usado para desencadear uma resposta em outro indivíduo da mesma espécie. Feromônios são especialmente comuns entre insetos sociais, tais como formigas e abelhas. Feromônios podem atrair o sexo oposto, disparar um alarme, marcar uma trilha de alimento ou desencadear outros comportamentos mais complexos. É importante falar de alguns animais que usam o feromônio. As formigas, por exemplo, usam para comunicar seu status social ou função na colônia, e formigas de castas diferentes podem responder de maneira diferente aos sinais do mesmo feromônio. Uma formiga esmagada também liberará uma descarga de feromônios que alerta as formigas próximas do perigo e pode incitá-las a picar. Os cachorros também se comunicam usando feromônios. Eles se cheiram uns aos outros para coletar esta informação química, e muitas das substâncias químicas são também liberadas na urina deles. Sinais auditivos. A comunicação auditiva é particularmente importante, principalmente para os pássaros, que usam os sons para expressar alertas, atrair parceiros, defender territórios e coordenar comportamentos grupais. Alguns pássaros também produzem canções, vocalizações que são relativamente longas e melódicas e tendem a ser similares entre os membros de uma espécie. Além dos pássaros, muitos animais
se comunicam utilizando o som. Por exemplo, os macacos gritam em um alerta quando o predador está perto, dando aos outros membros do bando uma chance de escapar. Rãs touro também coacham para atrair fêmeas como parceiras. Em algumas espécies de rã, os sons podem ser ouvidos até 1 milha de distância. Os gibões também usam gritos para marcar seu território, mantendo longe potenciais competidores. Um casal e até mesmo sua prole podem gritar juntos. Tanto na água como no ar pode transportar ondas sonoras, e os animais marinhos também usam som para se comunicar. Os golfinhos, por exemplo, produzem vários barulhos, incluindo assobios, pios e estalidos, e os arranjam em padrões complexos. A ideia que isto possa representar uma forma de linguagem é intrigante, mas também controversa. É bem interessante. Agora falando sobre sinais visuais. A comunicação visual envolve sinais que podem ser vistos. Exemplo destes sinais inclui gestos, expressões faciais, posturas corporais e coloração. Gestos e posturas são sinais visuais amplamente utilizados. Por exemplo, os chimpanzés comunicam uma ameaça levantando seus braços, tapeando o chão ou fitando diretamente em outro chimpanzé. Gestos e posturas são normalmente utilizados em rituais de acasalamento e podem colocar outros sinais, tais como coloração brilhante em evidência. Mudanças na coloração também servem como sinais visuais. Por exemplo, em algumas espécies de macacos, a pele em volta dos órgãos reprodutivos de uma fêmea torna-se vivamente colorida quando ela está no período fértil do seu ciclo reprodutivo. A mudança de cor sinaliza que a fêmea pode ser abordada por pretendentes. Agora, um dos últimos sinais, que são os sinais táteis, ou seja, o toque, são mais limitados em alcance do que outros tipos de sinais, pois os dois organismos precisam estar próximos um do outro a fim de se tocarem. Ainda assim, os sinais são parte importante do repertório de comunicação de muitas espécies. Sinais táteis são bastante comuns em insetos. Por exemplo, uma abelha forrageira, que tenha encontrado uma fonte de alimento, apresentará uma série complexa de movimentos chamados de dança do balanço para indicar a localização do alimento. Uma vez que esta dança é realizada na escuridão, no interior do ninho, as outras abelhas interpretam, em grande parte, pelo seu toque. Sinais táteis também desempenham um papel importante nas relações sociais. Por exemplo, em muitas espécies de primatas, os membros de um grupo cuidam um dos outros, removendo parasitas e realizando outras tarefas de higiene. Estímulos táteis também desempenham um papel na sobrevivência dos organismos muito jovens. Por exemplo, filhotes recém-nascidos amassarão instintivamente as glândulas mamárias das mães, provocando a liberação do hormônio oxitocina e a produção de leite. Para que é utilizada a comunicação desses animais? É de extrema importância, principalmente para a obtenção de parceiros sexuais, estabelecimento de dominância ou defesa de território, coordenação de comportamento grupais e cuidados com os jovens. Boa tarde, sou o Alberto e estou responsável pelo tópico de comportamento social dos animais. É importante ressaltar de início a definição de animais sociais. Em retrospecto, os animais sociais são definidos como um grupo de organismos que são altamente interativos com outros de sua espécie, visando benefícios individuais e do grupo como um todo. Dando prosseguimento, é importante também ressalvarmos que o ramo da biologia que estuda o comportamento social das espécies é denominado de sociobiologia, que aborda outras características que são interligadas ao comportamento social, tais como evolução, etologia, a genética e a própria ecologia. O objetivo da sociobiologia, de início, é o comportamento, que leva em consideração todos os fatores como heranças culturais e genéticas. O seu outro objetivo também é de explicar a razão que leva certos animais a viverem em sociedade, enquanto os outros tendem a se isolar, além do significado de gestos, ações e comunicação entre os mesmos. Para definirmos um exemplo de animais sociais, podemos pontuar que abelhas e formigas são ótimos exemplos de animais sociais, onde as mesmas podem se organizar em castas e cada indivíduo, de acordo com as suas estruturas corporais, podem desempenhar uma determinada função para a sobrevivência do próprio grupo.
Há diversas curiosidades que os animais sociais podem abordar durante a natureza. Como tais, podemos supracitar que os mamíferos possuem uma amplitude maior nas atividades exercidas pelo grupo social. As funções dentro da sociedade podem variar de acordo com a espécie, por exemplo, a liderança. Uma única fêmea reprodutora ou um grupo de fêmeas reprodutoras podem ser caracterizadas como uma líder nata de um grupo de animais espécimes. É comum ainda verificar a formação de sociedades com apenas machos que pode ser temporária, apenas até encontrar uma fêmea e formar um novo bando ou permanente. Em tese, a sociedade entre animais sociais são tais que podem interagir fortemente com outros animais, geralmente da sua própria espécie, a ponto de terem uma sociedade distinta e reconhecível. Muitos desses animais sociais estão na medida em que mães e filhos podem se unir e machos e fêmeas podem interagir para acasalar. Mas este termo supracitado, que condiz sobre animal social, só pode ser aplicado quando existe um nível de organização social que pode ir além disto, com grupos permanentes de adultos, suas convivências e relacionamentos entre indivíduos que perduram de um encontro a outro. Tal exemplo de animais sociais que podem conviver em sociedade ou vice-versa é um cão doméstico. Agora, para verificar e supracitar informações acerca do tópico de comportamento social, podemos defini-lo pela própria interação entre os animais, não por apenas como os organismos são distribuídos no espaço, mas agrupar indivíduos também não é um requisito para o comportamento social, embora aumente as oportunidades de interação. Quando uma mariposa fêmea, como supracitado no tópico 1, solitária emite um buquê de feromônios para atrair parceiros machos em potencial, ela pode estar se engajando em um comportamento social. O próximo exemplo acerca do tópico 2, que condiz sobre o comportamento social dos animais, seria quando um cervo vermelho macho dá um rugido alto para sinalizar o domínio e manter os outros machos afastados, sendo este também social em seu perímetro da natureza. As suas características gerais podem variar de uma simples atração entre indivíduos à vida em sociedades complexas, que podem ser caracterizadas pela divisão do trabalho, cooperação, altruísmo e muitos indivíduos auxiliando na reprodução de alguns poucos. As formas mais amplamente reconhecidas de comportamento social, no entanto, envolvem a interação dentro de agregações ou grupos de indivíduos. O seu valor adaptativo e seus mecanismos subjacentes são de interesse primário para cientistas nas áreas de comportamento animal, ecologia comportamental, psicologia evolutiva e antropologia biológica. A palavra social, muitas vezes, conota interação amigável, explicando o equívoco comum de que o comportamento social sempre envolve cooperação para algum fim mutuamente benéfico. Há uma curiosidade acerca do tópico abordado em que os biólogos não acreditam mais que os comportamentos cooperativos que necessariamente evoluem para o bem da espécie. Em vez disso, eles acreditam que a unidade da seleção natural é geralmente o indivíduo e que o comportamento social é repleto de competição. O naturalista inglês Charles Darwin, que primeiro trouxe a evolução por seleção natural à atenção do mundo, introduziu esse paradigma para pensar sobre o comportamento social, observando que são os melhores competidores dentro de uma espécie, os indivíduos mais aptos que sobrevivem e se reproduzem. Isto é, em síntese, o comportamento social é projetado para aumentar a capacidade de um indivíduo de reunir recursos e formar as alianças que o ajudam a sobreviver e se reproduzir. A visão moderna do comportamento social é que ele é um produto dos interesses conflitantes dos indivíduos envolvidos. Os indivíduos desenvolvem a capacidade de se comportar de forma egoísta e de cooperar ou competir quando isso os beneficia.
Espera-se, portanto, que um delicado equilíbrio entre comportamentos cooperativos e competitivos caracterize as sociedades animais. Bom, gente, obrigada pela atenção. Esse foi o nosso seminário e um abraço para vocês.